Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a nossa mensagem transmitida por anjos, ou aliás, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta. Como é que nós vamos escapar se nós não valorizarmos o que Jesus Cristo fez por nós, a salvação que Ele nos comprou na cruz, custou o seu sangue, custou a sua vida? Esta salvação, prosseguindo, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Não é necessário mais que se confirme esta salvação. Tem milhares, ou aliás bilhões de provas dessa salvação ao longo da história, né? Primeiro, foi anunciada, todo mundo que conhece a Bíblia sabe que desde que o homem pecou lá no Éden, já houve o anúncio do plano da salvação, que parecia meio misterioso, e era mesmo, né? Foi sendo revelado aos poucos por Deus. O diabo ficou perdido, né? Quando ele pensou que tinha ganho tudo, porque Eva caiu em tentação e ainda conseguiu convencer Adão a desobedecer a palavra de Deus, o diabo deve ter comemorado, pensou que era o fim da humanidade, que estava tudo perdido. Mas como Deus não pode ser pego de surpresa, ele já sabia de tudo isso. E o seu amor é tão grande que, mesmo sabendo que nós iríamos traí-lo, pecar, fazer o que era mal, mesmo assim ele nos criou. Sabe, a criação do homem talvez tenha sido a maior prova de amor de Deus, né? O amor verdadeiro. Ele foi capaz de criar alguém que iria contrariar a sua palavra. Mas mesmo assim, ele nos fez. E foi muito além. Ao invés de viver, de passar a eternidade separado de suas criaturas, sobre quem ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ao invés de passar a eternidade distante de nós, por conta do nosso pecado, do nosso ancestral comum, o nosso pai Adão, ele enviou o seu Filho unigênito, a respeito do qual se diz, não teve início, né? A respeito de quem nunca se disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ele não foi gerado, ele sempre esteve com Deus. Ele fez com que este Filho unigênito, uma das pessoas da Trindade, morresse. Primeiro ele assumiu a forma humana. Ele veio viver num corpo frágil como esse nosso, suscetível a calor, frio, fome, sede, cansaço e toda sorte de influências que a gente sofre aqui nesse mundo. Em tudo foi tentado, viveu uma vida normal, foi tentado, só não cedeu. Enquanto nós cedemos às tentações, ele não cedeu. Ele manteve-se firme, fiel à vontade de Deus. E por isso, ele entregou-se a si mesmo na cruz como sacrifício perfeito. Sabe, todos os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, sacrifícios de ovelhas puras, imaculadas, representavam, prefiguravam o sacrifício definitivo que seria feito de uma vez por todas. E aí Jesus Cristo morreu, e diz a palavra que o seu sangue derramado, a sua vida entregue, foi tida como suficiente para pagar por todos os nossos pecados, para nos comprar novamente o acesso a Deus. Eu já contei essa história aqui, não foi eu quem inventou, mas é como se alguém depositasse na sua conta devedora, sei lá, muitos milhões de reais, você nem tinha como sonhar em pagar,
alguém foi lá e pagou por você. E ainda colocou um crédito extra a mais para você gastar e manter a sua vida digna. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele nos livrou da maldição do pecado, pagando a nossa dívida. O escrito da dívida que estava contra nós, o que era contra nós, foi rasgado. A promissória foi despedaçada. Vai-te embora, cobrador. Não tem mais nada aqui. Está tudo pago. E ainda deixou um crédito. Que crédito é esse? A graça que nos capacita a ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Volta de novo o texto. E aí você me diz, tá, e onde é que eu entro nisso? Você está sabendo disso agora. Todo dia você ouve falar um pouco a respeito de Jesus Cristo. Se você não ouvisse, a palavra diz que a própria natureza dá testemunho de Deus. Quer ver? Tem um salmo que diz, se não me falha a memória, é Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia. Não há palavras, não há linguagem. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Portanto, o homem é indesculpável a respeito do conhecimento de Deus, uma vez que a própria natureza dá testemunho da existência de Deus. E cada um vai receber um nível de revelação a respeito. Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 5 talentos, granjeou outros mais, outro recebeu 2, teve um que recebeu 1 e não fez nada. Talvez você possa dizer, mas eu quase não entendo, não sei ler, não ouço falar. Mas com a pequena revelação que você tem, o que é que você está fazendo? Tem outro versículo bíblico que diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Responsabilidade em dobro dos conhecedores. Sabe? Não é por isso que a gente vai deixar de conhecer a palavra agora, porque tem também o mandamento que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Como a alva, a sua vinda é certa. Está vendo como não dá para ficar parado, não dá para se esquivar? Meu amigo, se você conhece, prossiga em conhecer e obedecer. Se você não conhece, conheça. Pegue o conhecimento que você já tem e ponha em prática, porque se você ficar parado é pior. Sabe, certa vez Jesus Cristo disse a respeito de Betsaida, uma cidade onde ele passava, né? Corazim, Betsaida, ele disse o seguinte, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres, os sinais que foram feitos nessa cidade, certamente elas teriam se convertido, né? Portanto, no dia do juízo vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Corazim, Betsaida e outras cidades mais, e por que não dizer para Araguaína e todas as outras cidades onde se prega a palavra de Deus, onde a palavra é conhecida. Ao invés da gente ficar preocupado, mas o fulano lá na tribo isolada, tudo bem, esse povo tem que ser alcançado, mas o que é que nós estamos fazendo com a revelação que nós já temos aqui? O nível de revelação que nós recebemos. Nós estamos nos escondendo como Jonas estava querendo ir para outro lugar, bem longe do seu chamado. Ou como Elias, que estava escondido na caverna, ou como tantos outros que se esconderam do seu chamado, fizeram de conta que não era com eles, quiseram tapar o sol com a peneira. Isso não vai dar certo. Uma hora ou outra você vai ser confrontado com a verdade de que você foi chamado, você recebeu o conhecimento. Você está aqui não é sem motivo, é para um propósito. Quanto mais tempo você demorar em cumprir esse propósito, mais prejuízo, mais frustração, mais você será cobrado. É você que sabe. É você que sabe se você vai continuar perdendo tempo. Volta de novo o texto para a gente, enche a tela, para nós caminharmos para os finalmente aqui dessa nossa abertura de hoje. Por isso é preciso que nós prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Para quê?
para que jamais nos desviemos, porque é muito perigoso a gente se desviar. E às vezes a gente se desvia pensando que não está acontecendo nada, nossa mente vai ficando insensível, nós vamos nos cercando, fazendo uso de sofismas, de argumentos para fazer com que a gente se justifique. Né? Sabe aquela história de alguém que, ao ser confrontado, menino que fez alguma coisa errada, a mãe chega, você fez isso? Ah, não, eu fiz porque o fulano, o Joãozinho, não sei o quê, chegou aqui, fica colocando a culpa nos outros. Isso não vai isentar você da sua responsabilidade. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e olha aqui, provou, viu? Ao longo da história, o que já se cumpriu, né, tem que ser, assim, muito aplicado na mentira para não querer entender ou reconhecer a verdade. E toda transgressão e desobediência recebeu devida punição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Fora dele não há saída. Deus abençoe você com o entendimento da palavra. Nós vamos para os destaques.